Bom dia, hoje eu vou estar comentando sobre as experiências do mês de fevereiro. Talvez esse vídeo esteja saindo um pouquinho atrasado, talvez saia pelo dia 10 de março, mas o que importa é que estou postando esse vídeo e vou falar sobre alguns dias desse mês de fevereiro, incluindo meu aniversário, incluindo alguns rolês que eu dei, algumas coisas que eu fiz de maneira offline e eu vou mostrar para vocês como que foi. Também junto das experiências eu quero mostrar 3 novas plantas que eu adquiri, que eu ganhei esse mês. Então a primeira delas é essa aqui, que é uma begônia. Tava escrito begônia lá, não sei qual que é exato e tal, mas ela é bem bonitinha, espero que ela cresça bem, espero que ela fique saudável. No mesmo dia que eu comprei essa begônia, eu achei esta que estava na promoção. Ela é gigantesca e bem bonita. E a última planta que eu ganhei da minha namorada foi essa aqui, que é uma peperômia, e eu acabei podando alguns galhos dela que estavam criando raízes tipo no meio do galho. Eu acabei podando e colocando na água, então no meu quarto tem mais alguns galhos em hidroponia até crescer raiz, e aí eu vou replantar em outro vaso com terra. Enfim, essas são as plantas. Meu quarto está ficando cheio de plantas, algum dia eu mostro pra vocês. Tá quase virando uma selva, tá cheio de plantas bonitas e diferentes. Antes de começar a falar sobre as experiências, eu quero mostrar como que eu tô fazendo o registro delas. Então, basicamente, eu tenho um diário onde eu faço alguns registros de hábitos e coisas do dia a dia, que eu não vou mostrar aqui, ele é mais pessoal mesmo, onde eu coloco, por exemplo, se eu li naquele dia, se eu estudei algum idioma, se eu comi fruta, enfim. E aí também registro qual clima que estava naquele dia, qual horário que estava sendo feito esse registro. E eu tô usando para fazer um registro assim, para ver como que tá sendo o meu mês dia após dia. Mas eu tenho mais duas maneiras de fazer registro de experiências, que elas são mais específicas. Então a primeira eu uso esse caderno aqui, onde eu escrevo nele. Então eu pego o que aconteceu no dia e simplesmente só escrevo. Tem dias que acontecem, tipo, várias e várias coisas e eu escrevo 3 linhas, assim. Então não tem muito uma regra para fazer esse registro, justamente por se tratar de um trabalho mais autoral. Eu acabo escrevendo o que eu tô sentindo naquele dia, o que eu acho que é útil para registrar. E a segunda maneira de registro, eu ganhei um sketchbook esses dias e eu já vou mostrar pra vocês. Eu faço os desenhos desses dias que eu registro no outro caderno. Então eu faço o registro escrito e depois eu faço o registro em formato de ilustração. Mas essa ilustração é um pouco mais livre, por assim dizer. Eu não tenho muito apego com a estética que está sendo passada, nem com a técnica que eu quero colocar ali e ficar pensando em como que vai ser o desenho. Eu só pego o lápis, pego uma cor, pego várias cores e falo, vai ser assim, eu quero só pintar, ou eu quero desenhar um momento específico daquele dia, ou eu quero só rabiscar e colocar cor nessa página de uma maneira que me agrade. A primeira experiência que eu quero contar é uma experiência que na verdade foi de skate. Vocês vão ver que a maioria das experiências que eu passo offline são experiências mais sociais. Então, que envolvem basicamente skate, que é o que eu tô fazendo atualmente, tô andando bastante de skate, ou quando eu vou jogar uma sinuca com os amigos ou coisa assim. Então, a primeira experiência foi um dia que eu saí do estágio pra andar de skate com meu amigo
E, enfim, o rolê foi normal, assim, agora eu tô sentindo um pouco mais conectado com essas práticas. Eu não fico pensando em gravar eu andando e postar. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. E na volta pra casa, basicamente, eu entrei no ônibus. E isso já tava um pouquinho tarde, só que era tipo uma segunda-feira, assim. E aí eu entrei no ônibus, era umas 10 da noite, 10 e pouquinho. E tinha 2 amigos ouvindo música eletrônica alto e falando que estavam se preparando para um rolê. Só que, tipo, era uma segunda-feira, eu achei muito engraçado, assim, porque daí eu olhei pra trás e tinha mais pessoas, tipo, dançando a música que eles estavam tocando e eu achei muito engraçado aquele momento. Então, basicamente, esse é o desenho desse dia. Aqui tem a pista de skate, mais ou menos vista de cima, assim, como eu pensei que é. Aqui o ônibus que eu peguei com aqueles caras lá meio malucos, e aqui tá a música que eles estavam ouvindo. Bem, o segundo registro é do dia 15/2, que foi o meu aniversário. E então começa o dia com um almoço 100% vegano. Então eu falei assim pra minha mãe, mãe, como eu não como nada de origem animal e tal, eu não vejo sentido eu promover um evento, né, que era um almoço em família, onde tenha coisas com que eu não acredito que sejam corretas, assim. E aí, enfim, ela preparou um quibe vegano e mais algumas coisinhas pro almoço. Minha namorada trouxe de sobremesa um bolo vegano, e aí eu fiquei muito feliz porque foi a primeira, tipo, refeição em família que tava tudo sem nada de origem animal, e aí isso foi algo que me deixou bem contente. E aí de noite a gente foi num rolê aqui em Curitiba que basicamente tem cadeiras de praia na calçada. Na verdade tem vários rolês que são assim, mas o que a gente foi é do Iada e, enfim, a gente ficou lá conversando um bom tempo, depois foi jogar uma sinuca. Minha terceira experiência foi mais um rolê de sinuca. Bem, eu saí do estágio com a minha amiga, que também é estagiária ali no museu, e a gente jantou na frente do museu, tem um restaurantinho com comidas asiáticas, e tava bem boa a comida, a gente comeu e foi pro bar perto da minha faculdade, e a gente jogou uma sinuca que estava péssima, assim, aquele dia ninguém tava jogando bem, foi bem complicado, e quando eu saí de lá, era bem tarde já, era tipo, bem tarde não, mas era tarde, era umas 10h30, 11 horas. Eu peguei o ônibus, eu fui pra casa, eu cheguei, era tipo uma meia-noite quando eu tava chegando em casa, e aí eu me senti um pouco culpado que eu não tinha feito exercício físico naquele dia. E aí do lugar onde eu desço do ônibus até em casa dá mais ou menos 1 km, e aí eu falei, eu vou fazer uma corrida de 1 km até em casa. E aí, era meia-noite, eu tava com calça de alfaiataria, assim, roupa de estagiário. E eu tava correndo no meio da rua, ouvindo uma música, foi bem interessante. E aproveitando, eu não mostrei o desenho do dia 15/2, que foi meu aniversário, então eu vou mostrar os dois juntos agora. Esse aqui é o do meu aniversário, então aqui tá o almoço vegano. Aqui tá o carro da minha namorada que a gente foi pro rolê, as cadeiras de praia, sinuca. E aqui tá o dia da sinuca que foi um desastre. Eu correndo aqui à meia-noite, o ônibus, enfim, a gente conversando. E é isso, assim, então esses são a maneira com que eu tô registrando. Tem dias que eu desenho um pouco mais, um pouco menos, enfim. A penúltima experiência, na verdade foi a última no mês de fevereiro, mas eu vou mostrar mais uma experiência que aconteceu agora no início de março. Então, eu tenho um outro amigo da faculdade que não é daqui, ele mora em Matinhos e ele tá morando pra cá pra fazer a faculdade. E a gente sempre marcava de andar de skate, nunca dava. Então, deu certo da gente marcar pra esse dia, que foi dia 27. E aí, eu comi no restaurante universitário e fui até a rodoviária porque ele tava esperando um amigo dele chegar em Curitiba.
Aí a gente foi até a casa do estudante onde ele mora, pegamos o skate dele, do amigo dele, e fomos pra pistinha de skate. Só que tinha chovido naquele dia, a pista tava toda molhada, não tava muito propício para praticar o skateboard. E aí a gente ficou num chão liso, mandando umas manobras, mandando um game, foi bem interessante. E a Ana foi lá depois, a Ana, minha namorada. Então, enquanto a gente andou de skate, ela deu correu assim em torno da praça, fazendo exercício físico. E depois ela me deixou no tubo pra eu ir embora. Mas foi um dia bem bom, assim. Nesse mesmo dia também, quando eu fui jantar no restaurante, tinha 2 amigos meus de ciências sociais e um deles me indicou uma leitura. Eu ainda não li, mas é um texto que é alinhado às ideias do meu TCC e eu vou ler essa semana, provavelmente, semana que vem. Enfim, foi um dia muito legal, mas quando eu cheguei em casa eu tava meio cansado e eu deixei pra registrar no outro dia de manhã. E quando eu fui fazer o registro eu vi que não tinha como eu desenhar muitas experiências, então eu quis passar mais um sentimento, assim. Mas eu também tava meio cansado. E aí eu só desenhei algo bem simples, que é um cara sorrindo, um skate e um coração. Enfim, não ficou muito interessante, mas era o que eu queria registrar, espero que dê pra ver. Dia 7 de março, a gente deu um rolezinho, basicamente, de sinuca novamente. Foi o dia que eu ganhei a minha planta. E, enfim, esse dia aconteceu muita coisa, assim, foi um dia super cheio, mas o registro escrito deu, tipo, 4 linhas, assim. E, basicamente, a gente jogou sinuca, eu ganhei uma planta de presente, a gente conversou bastante. No estágio, também, na hora do intervalo, comi uma maçã, assim, num gramado que tem ali no museu, foi bem bom. A gente depois saiu da sinuca, era bem tarde já, e a gente foi comer um lanche num lugar ali perto. Andando na rua a gente mandou umas manobras de skate também. Então aconteceu um conjunto de coisas naquele dia, e eu decidi só registrar como se fosse um mood board, assim, dessas coisas. Ficou um pouco mais colorido esse. Enfim, foi um dia bem bom, eu gostei bastante desse dia, eu fiquei bem feliz. Por fim, eu quero dar um panorama geral dessas experiências offline, quero contar como que tá sendo essas vivências, e também como que é estar offline quando na sua parte social todas as pessoas estão com o celular, estão conectadas. É um pouco estranho estar longe das redes, mas ao mesmo tempo, quando você está num grupo de amigos, alguém falar: esperem, olhem pra cá, vamos tirar uma foto para os stories. Tipo, acaba sendo um momento meio estranho, assim, porque eu não vou recusar isso, não vou falar, não quero aparecer nos stories. Mas ao mesmo tempo, eu queria que toda a experiência fosse offline, que aquilo não houvesse essa maneira de registro, essa maneira de experienciar o momento. Eu acho que essa é uma das partes mais complicadas, igual foi quando eu me tornei vegano, e ainda é um pouco, que é essa parte social. Pô, tava cozinhando e no meio ali do preparo de um alimento eu parava pra ver o Instagram, assim. E isso, de certa forma, é prejudicial e desconecta a gente daquele momento. E agora, quando eu não tenho essas distrações, quando eu tô sozinho, eu me sinto muito mais conectado e muito mais feliz fazendo o que eu tô fazendo. Mas quando eu tô nessa parte social, onde outras pessoas estão conectadas e me mostrando as coisas e parando pra tirar fotos, pra postar, enfim, eu acabo... É um sentimento de tipo, puxa, eu não queria estar fazendo isso. Não é algo que eu estou prezando pra minha pessoa, e acaba acontecendo por estar no meio social. Não é uma crítica às pessoas que usam o celular, muito pelo contrário. Isso é um experimento que eu estou fazendo pro meu TCC, e essas coisas também devem ser registradas e também devem ser mostradas, porque de certa maneira elas são importantes para quem
talvez busque essas experiências ou queira tentar fazer algo assim, fazer nem que seja um detox de um mês, assim. Tipo, são coisas que vão acontecer e é meio inevitável isso, já que todo mundo tá conectado hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.